jardim. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Amém? Não precisa nem abrir, que é bem conhecido. A Bíblia diz a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por exemplo, se a árvore for do dinheiro, o que vai ter na árvore? Dinheiro. Se for um pé de laranja, o que vai ter na árvore? Laranja. Se é o conhecimento do bem e do mal, se o homem comer, vai conhecer o bem e o mal. O bem, o homem já conhece, que é o que está lá em Gálatas, os frutos do Espírito. Alguém sabe os frutos do Espírito de cabeça? Amor, paz, longanimidade. Alguém sabe de cabeça? Vamos ver lá, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Hoje eu vou falar muito rápido aqui. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, é tudo isso daqui. O homem, antes do pecado, ele tinha os frutos do Espírito de Deus, porque Deus soprou sobre eles. Então o homem tinha paz, tinha amor, tinha longanimidade, etc. Aí começa o B.O. O homem come do fruto proibido. Ele passa a conhecer o mal. Agora vamos ver o mal. O que tem no mal? Capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5, 19. Diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os adverti como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então o homem come e ganha na sua natureza um monte de coisa que não presta. Ou seja, é o conhecer o mal. Como tem algumas coisas que os irmãos não sabem, eu preparei um slide rapidinho, coloca para mim, para a gente ver o que significa alguma das obras da carne. Coloca para mim. Imoralidade sexual é toda prática sexual fora dos padrões estabelecidos por Deus. Consiste em comportamentos imorais no âmbito sexual. Impureza é tudo que contamina a pessoa, mas maus pensamentos e maus desejos. Libertinagem, rebelar-se contra as regras, não ter limites. A pessoa faz o que dá na sua cabeça, não pensando nas consequências. Tem uma conduta de entrega imoderadamente a prazeres sexuais, não submisso, extrapolação da sua liberdade. Idolatria é amor excessivo, admiração exagerada, tem facilidade em apaixonar-se e entregar-se a outro. Feitiçaria é prática de magias, buscar resultados extraordinários que não podem ser explicados pela lei natural. Dissensões é disputa, conflito, desavença, oposição, disputa entre pais e filhos, maridos e esposa, alunos e professores, entre colegas de trabalho. Facções, pessoas que se comportam de uma maneira diferente daquelas que fazem parte do seu grupo, organização ou partido político, ambição partidária, passeata, etc.
Orgias, ritual em louvor ao Deus do vinho e festa, ritual que prioriza o excesso de euforia, excesso de bebida alcoólica e falta de regras. Só alguns exemplos de tudo isso que gera, ou seja, eu e você, todos nós, quando a gente nasce na nossa natureza pecaminosa, tem pelo menos um item de tudo isso daqui. Ou seja, nós temos uma tendência para todos esses tópicos que eu coloquei. Alguma coisa a gente tem. Muito difícil a gente ter só uma coisa. Mas as obras da carne não é só isso. 1 Coríntios 6, 9, 2 livros para trás, tem mais alguns tópicos. 1 Coríntios 6, 9, diz assim, achou aí? Diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. É muita coisa, meu Deus do céu. O estrago que Adão e Eva fez na humanidade foi muito pesado. Quando a gente vê todas essas obras da carne que está em nós, está em você. Ou seja, se você pegar toda essa lista, a gente tem várias coisas que nós temos tendência de fazer aquilo. De toda essa lista, várias coisas que a gente se identifica. E a Bíblia diz: aqueles que praticam. Ou seja, não é assim, porque se a gente pegar dentro da igreja, um monte de gente tem um monte de tópico aqui, e a Bíblia diz que não herdará o reino dos céus. Mas a Bíblia está dizendo, aqueles que praticam. O que é praticar? É não lutar contra. Ou seja, nós temos uma natureza pecaminosa que vai fazer a gente pecar. Quem será salvo? Aquele que lutar contra tudo isso daqui. Cada um com as suas tendências. Por exemplo, eu vejo um monte de mulher lutando para emagrecer. Mas eu como muito, como mais do que muita mulher. Mas eu não engordo. Por quê? Porque eu não tenho tendência para engordar. Mas tem mulher e tem homem que tem tendência a engordar. Ou seja, todos nós temos o que é chamado de tendência. Ou seja, é algo que é seu. Às vezes o irmão do lado não tem. Às vezes você tem tendência em fazer compras, coisas bobas, né? Nossa, eu preciso comprar. E outra pessoa é sossegado. Estou falando coisas leves, mas tem pessoas que na sua natureza ela tem uma tendência. Por exemplo, imoralidade, libertinagem e impureza. É as pessoas que, quando você vê um pedófilo, quando você vê alguém estuprando, a sua natureza pecaminosa, ele tem uma tendência de cometer esses atos que a Bíblia fala. Qual que é a nossa função? É lutar contra esse pecado. Quando a pessoa ela não tem Deus, ela não luta contra o pecado, ela se entrega no pecado. E aí que a gente vê vários atos que a gente fala, como que aquela pessoa foi capaz disso? Na sua natureza tem algo que vai levar ela para o pecado. Se ela não conhecer Deus, não lutar contra o pecado, a tendência pode matar ela, pode destruir famílias. É assim que Satanás tem enganado muitas pessoas aí. Nós precisamos do Senhor Jesus, porque Ele nos ajuda a lutar contra a nossa carne. E todos nós temos muita luta. Um outro exemplo, idolatria. Idolatria, como eu falei, não é você que simplesmente colocar uma imagem e venerá-la. Isso também é idolatria. Mas idolatria é uma pessoa que ama demais. Você conhece uma pessoa que conheceu alguém hoje, amanhã já está completamente apaixonado. Aí você fala, mas você acabou de conhecer, não sei, mas eu estou amando tanto.
A sua natureza tem uma tendência para idolatrar a pessoa. E isso pode colocar jogador, pode colocar político, pode colocar uma pessoa, algo. Ou seja, você idolatra, você é tudo para você aquilo ali. Enquanto outros, eu não sou assim, eu não consigo. Por quê? Porque tem pessoas que têm tendência para aquilo, outras não têm tendência. Tem gente que luta para amar, tem gente que ama de um dia para a noite. Simplesmente a pessoa acha que está apaixonado, porque ela tem uma tendência nela. Tem uma menina que ela só pode andar de moletom, porque o marido ama tanto ela, que não quer que ninguém olhe para ela. Então ela só pode sair de casa de moletom. O cara está louco por ela. Ou seja, é uma tendência que a pessoa tem. Dissensões e facção, é aquela pessoa que toma partido. É aquela pessoa que está num grupo de 10. Se o grupo é uma coisa e ela tem outra, ela não consegue se controlar. Ela fica louca, ela quer questionar e ela quer conversar. Por quê? A sua natureza tem isso. Enquanto outros veem assim e falam, eu não vou conversar sobre isso, eu não vou discutir, eu não estou nem aí para isso. Mas tem pessoas que têm tendência para aquilo ali. Isso coloca time, religião, coloca política, coloca um monte de coisa. É aquela pessoa que quando ouve algo que é o contrário do seu, a sua tendência, a sua natureza pecaminosa é facção. A Bíblia diz: embriaguez e orgia. Por exemplo, quem já bebeu aqui, levanta a mão, vamos ver. Quem já tomou uns gole aí? Eita nós. Tem pessoas, irmãos, que até já bebeu socialmente, mas para a pessoa, tanto faz, tanto fez parar de beber, é tranquilo. Agora tem pessoas que, se está muito calor, ou se vai no mercado, passa no corredor da bebida, ou se vê um comercial, ou se vê amigos, ela fica louco de desejo. Por quê? Porque na sua natureza, o seu problema é o desejo por aquilo. Enquanto para outros, eu parei e nem senti falta. E qual que é o nosso problema? A gente não entender a tendência do outro. Porque eu não tenho um problema nessa área, então muitas vezes a gente acaba julgando e criticando a área da vida da pessoa. Tem gente que tem uma questão sexual tão difícil, que ela quer fazer coisas diferentes, ela é na pornografia e quer fazer um monte de coisa e não sossega. E tem gente que é sossegado. Às vezes a pessoa até pensa, não me ama porque é sossegado. Mas tem pessoas que têm uma tendência a certas coisas. Então qual que é a nossa função? É pegar a nossa luta, a sua tendência. Eu coloquei no slide coisas mais difíceis, mas por exemplo o ódio. Muitas pessoas têm tendência a irar, mesmo dentro da igreja. Tem uma tendência que a pessoa vai ficar irado. E a pessoa ela precisa de Deus para que o Espírito Santo acalme o coração dela. Por quê? Porque quando a gente não controla a nossa tendência, a gente faz besteira. Eu tenho uma tendência para ira. Hoje mesmo, na votação, eu fiz o negócio da biometria. Aí eu falei, não preciso do título, né? Porque eu já fiz o negócio lá. Aí eu fui lá, tinha que ter o título. Eu nem sei onde está meu título. Aí eu já fiquei bravo, mas isso aí passa. Aí eu tô com o Léo na fila, né, preferencial, bebê, né, filho, no colo, e a mulher olhando pra minha cara, e o pessoal passando, e na fila os irmãos da igreja, né, Luana, meu tio, Andréia, tu pai senhor, irmão, e eu lá, com o Léo no colo, e a mulher deixando o pessoal entrar, e eu com o Léo no colo, a mulher não deixava eu voltar, no Imael. Aí eu, meu Deus do céu. Aí chegou a vez da Luana, eu falei, Lu, posso pegar seu lugar aqui? Porque a mulher não... Mas qual que é a minha vontade? Filha, você não está vendo que eu tenho que entrar aqui? Lembra do tenda, que eu falei do tenda? Pai do Senhor?
Mas eu preciso de Deus porque a minha tendência é isso, e eu preciso de Deus para eu me controlar. Porque se Deus não me dá uma paz, eu vou falar, eu vou fazer besteira. Por quê? Porque a minha tendência, a minha natureza pecaminosa veio com isso. Outro exemplo, eu sou uma pessoa religiosa, crítico demais, e eu sou que entra na facção também. Por quê? Porque eu comecei a estudar teologia e eu comecei a ver pensamentos diferentes do que eu não acredito. Mas eu brigava, e eu discutia, e eu entrava em debate. Tem pessoas que... A Emanuele viu um dia, eu vi um debate de 1 hora sobre um tema que eu... A Emanuele viu e falou, para de ver isso daí. Mas eu ficava fissurado naquilo ali, porque eu queria achar coisas para atacar as pessoas que pensam diferente de mim. Ou seja, para mim, a teologia fez mal. Porque na minha natureza, eu tenho uma natureza de disputa, que eu não consigo ouvir algo ao contrário de mim, que eu já questiono, eu não consigo me acalmar. Então nós precisamos primeiro identificar quais são as nossas tendências, colocar nas mãos de Deus, porque só Deus na causa, irmão, só Deus na causa. Nós estamos em momentos muito difíceis. Por exemplo, Moisés, ele era ira, né? Ele chegou a matar uma pessoa. Mas um momento ele teve um encontro com Deus, maravilha, glória a Deus, levou o povo. Mas um momento a ira, que era a tendência dele, veio sobre ele. Ele bateu na rocha 3 vezes, ele blasfemou com sua boca e não entrou na terra prometida. Quando a gente não controla as nossas tendências, os nossos desejos nos matam. Esse é o problema. Eu estou falando de Moisés, um líder, um homem que conhece a Deus, um amigo de Deus, que a gente pensa que quando a gente vem para a igreja, agora eu vou ser santo, perfeito. E o que as pessoas lá fora falam? Não é crente? Está falando isso? Está fazendo isso? Por quê? Porque as pessoas têm uma visão de que você veio para a igreja, você aceitou Jesus, você vira um santo. Mas nós temos coisas em nós que precisa ser mudada todo dia. Por exemplo, deixa eu pular um pouquinho aqui por causa do tempo. Deus olhou para a humanidade e viu o estado que estava. A humanidade, ela antes, no início, um homem e uma mulher vivia 700, 800, 900 anos. O homem mais velho narrado na Bíblia é Matusalém, 969 anos. Já pensou 1000 anos? Nossa, pensou 700 anos trabalhando? Não dá, né? 700 anos é muito tempo. Deus olhou o que virou a humanidade, porque conheceu o mal, né? Aí veio Sodoma e Gomorra, que Deus destruiu com o dilúvio. Deus precisou de um arco-íris para Deus não destruir o povo de novo, porque era uma aliança que ele ia lembrar que ele não tinha que destruir. Por quê? Porque ele viu que na natureza pecaminosa do homem, o homem começou a fazer coisas cada vez pior. E olha o que diz Gênesis capítulo 6, versículo 3. Coloca para mim. Gênesis 6, 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é o carnal, e os seus dias serão 120 anos. Versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Deus olhou para o homem, é isso aqui. O homem passou a ser carnal. E Deus falou: a idade deles vai ser 120 anos. Teologicamente, quando Deus está falando aqui, os estudiosos acreditam que não é nesse momento, porque depois que Deus falou isso, as pessoas ainda viviam um certo tempo.
acreditam que é 120 anos do momento que Deus falou até o dilúvio, onde ele ia destruir tudo. Mas é inevitável que o homem só passou a durar 120 anos. Moisés mesmo, ele já morreu com 120 anos. Ou seja, Deus olhou para a humanidade, falou que essa carne aí, que essa natureza pecaminosa, 120 anos para eles. O estrago de o homem conhecer o mal acabou com a gente. Você pode ver os próprios filhos de Adão e Eva. O homem que só tinha os frutos do Espírito, Adão e Eva, conheceram o mal, o seu próprio filho, um matou o outro. E Deus fala que não achavam justo sequer. É isso que a gente tornou. Quando você vê crente discutindo, quando você vê crente com falta de amor, quando você vê crente com ciúmes, com inveja, com várias tendências ao ódio, homossexualismo, etc. E é isso aí. Cada um de nós temos que pegar a nossa luta. Não tem como a gente fugir nisso, porque essas bênçãos aqui comeram um fruto e conheceram o mal. E o mal não é um mal, é uma lista de pecados, cada um foi para uma área. Aí a gente fala, nossa, mas eu não tenho nada com isso, foi eles. Sabe, você nascer numa família totalmente desestruturada, muitas vezes não tem um pai, o pai sumiu, a mãe sumiu, você não fez nada para merecer isso, mas você está plantando o que seu pai e com a sua mãe, você está colhendo o que seu pai e com a sua mãe plantou. Mesma coisa a gente, Adão e Eva, a gente infelizmente está colhendo o que Adão e Eva plantou, infelizmente. Põe uma foto para mim. A mensagem veio porque eu li isso aqui. Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabe nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. A gente pensa, fui no encontro, me batizei, agora vou ser santo, porque eu conheço Deus, Deus me conhece, glória a Deus. Mas o infeliz sabe nadar. A nossa natureza pecaminosa, ela nunca se converte. As nossas tendências, ela nunca se converte. Ser tentado não é pecado, o próprio Jesus foi tentado. Nós temos as nossas tendências, onde Satanás investe para nos destruir, nas nossas tendências. É o que eu falei, um dia eu vi droga, me ofereceram, mas não foi difícil para mim. Então cada um tem a sua área onde o diabo vê e fala, achei o ponto fraco dele, é ali que eu vou investir. Quando você vê orgia, é pessoa que simplesmente a sua natureza está louco por festa, por balada, por passar noitada. Para mim isso nunca me interessei, nem quando novo, porque minha natureza foi para outras tendências que eu tenho que lutar. Mas tem pessoas que a tendência dela é aquilo. Essa é a nossa função, pegar a nossa luta e caminhar com o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo teve um encontro com Deus maravilhoso, as escamas dos seus olhos caíram, ele se batizou, ele começou a fazer a obra. Mas tem uma coisa no apóstolo Paulo que ele não estava entendendo, porque ele estava com certos desejos e vontades do seu passado, e ele pensou, eu conheço a Cristo, eu não posso ter esse desejo, eu não posso ter esse pensamento. Vamos ler Romanos capítulo 7, 2 livros para trás aí, aliás, um livro. Romanos capítulo 7. Romanos 7,15 diz assim, olha o que ele fala, depois de se converter e estar com o Senhor, não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que eu odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa, neste caso não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo.
Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontra essa lei que atua em mim: quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho um prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem quem sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Um desespero. Ele conheceu o Senhor Jesus, ele teve um encontro, mas ele tinha coisas, uma tendência na vida dele que ele não fala. Ele fala: o que está acontecendo? Eu não quero fazer isso, eu não quero pensar isso, eu não quero ser assim, mas quando eu vejo eu já falei, quando eu vejo eu já fiz. Isso somos nós, irmãos. A nossa carne não morre. Isso somos nós. Por causa dessas bênçãos aqui, a gente tem que lutar contra isso todos os dias da nossa vida. Capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Esse é o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. O que é tudo isso? Deus olha, vê o estrago que Adão e Eva fez. O estrago é tanto que Deus tem que pegar o seu único filho, mandar nessa terra para ser um Adão e morrer por mim e por você. E mesmo Jesus morrendo na cruz por mim e por você, Ele ressuscitou, Ele deu o Espírito dele para estar sobre nós, que isso não dava antes. Ele deu o Espírito dele para estar sobre nós, para a gente lutar contra a nossa carne. Então dentro de mim, de você, há uma guerra diária de espírito contra a carne, de espírito contra a carne. Você só está aqui nessa noite porque seu espírito venceu a sua carne. Ou seja, você não tem a ideia do poder do Espírito de Deus trabalhando a seu favor. O Espírito, ele intercede por nós, ele trabalha por nós. Por quê? Porque a nossa natureza, ela já nasce com todo esse pecado. Sabe aquele hino bem antigo que a gente cantava? Renova-me, Senhor, todo dia. Já não quero ser igual, todo dia. Renova-me. Isso é a santificação. Ou seja, Jesus morreu na cruz. Você pega o seu pecado, a sua tendência, entrega para Ele. No outro dia você pega e entrega para Ele.
O véu se rasgou, a gente pega o nosso pecado, tudo que não presta, entrega para Ele. Ele está dentro de você. Ele está dentro de você. Ele te ajudará no dia mau. A gente só não fez muita besteira porque o Espírito Santo está conosco. Romanos 12, 1, coloca para mim. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo-lhe pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se molde ao padrão deste mundo. Igreja, não se molde ao padrão deste mundo. Não adianta a gente olhar esse mundo e olhar a gente e falar, não, mas isso aqui pode. Isso aqui pode. Vou dar só um exemplo para vocês, bem difícil, mas eu vou dar. João 8 fala sobre uma mulher que foi pega em adultério, e um monte de homem chegou com a mulher, né, com um monte de pedra na mão, e fala, Jesus, essa mulher aqui está em adultério. Todo mundo com pedra na mão. O que Jesus fala? Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Os homens começaram a largar a pedra. Aí chega a mulher. Aí a mulher chega a Jesus e fala, ai Senhor, ainda bem, porque esses crentes, meu Deus do céu, bando de religioso. Por quê? Porque as pessoas falam assim, não, Jesus, Ele ama o pecador. Jesus é amor, Jesus Ele ama. Mas o que a igreja não entende é que Jesus, Ele ama o pecador, mas não o pecado. Aí a gente vê, não, isso daqui eu posso fazer, porque, né, tá difícil, isso daqui dá para mim fazer. Mas olha o que Jesus diz em João 8:10, coloca para mim. Olha o que Ele fala para a mulher. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, mulher, onde está eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno, agora vá, abandone sua vida de pecado. Toda vez que Jesus olha para a gente com as nossas lutas, Ele olha e fala, filho, vem para mim, eu te amo. Abandona a sua vida de pecado. Senhor, mas é minha natureza, Senhor, eu tenho isso, eu sou irado, Senhor, eu me explodo. Filho, eu vou te ajudar. Meu Espírito está sobre você. Esse é Deus. Tem um padrão do mundo e tem um padrão de Deus. O padrão de Deus, ele é inegociável. Não é com o tempo a gente pode fazer certas coisas, a gente pode ser certas coisas. Jesus olha para todos os pecadores e fala, filho, abandona o seu pecado e siga-me. Não adianta a gente querer seguir Jesus com o nosso pecado, a gente tem que lutar contra nossas tendências. Não dá para você seguir Jesus bebendo, não dá para você seguir Jesus fumando, não dá para você seguir Jesus sendo idólatra. A gente pega as nossas tendências, entrega para Ele e confia nele. Essa é a nossa função. Por exemplo, fizeram uma Bíblia agora onde pegaram a parte do homossexual, tiraram todos os versículos que falam de homossexual. É a Bíblia, não sei como é que chama, que eu esqueci o nome. A Bíblia da Graça. Aí Apocalipse 22:19 diz assim: se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Não dá, irmão. Eu não posso pegar a minha religiosidade e falar, Senhor, eu vou seguir o Senhor, mas eu vou ser assim. Não dá. Os padrões de Deus é padrão de Deus. Mas qual que é o nosso problema? É olhar o irmão e falar, nossa, você tem tendência para isso?
Misericórdia, porque eu não tenho tendência para isso. Mas eu tenho que entender que eu tenho as minhas lutas. Eu tenho as minhas lutas. As pessoas falam, eu não vou para a igreja porque, igreja tem um monte de gente falsa. Irmãos, igreja é o lugar mais seguro para mim e para você estar. Igreja é onde mais a gente consegue lutar contra a nossa carne. Alguém aqui vê pornografia aqui dentro? Alguém que adultera aqui dentro? Mas mesmo dentro da igreja, as nossas tendências elas nascem. Aqui tem inveja, aqui tem cobiça, aqui tem ciúmes. O estrago é tanto que Adão e Eva fez que mesmo dentro da igreja, a nossa natureza pecaminosa ela grita. Os nossos pecados, ele grita. Sabe que Jesus olha e fala, essa nação não entende essas discussões, essas brigas, o povo não entende que cada um tem a sua luta. Cada um tem a sua luta, irmão. Pega a sua luta, se apresenta a Jesus, entrega a Ele e deixa Ele fazer. Tem uma pessoa que estava conosco, que não está mais, que se entregou a um pecado numa área, abandonou a família. Quando Deus fala que é pecado, porque Ele sabe o que aquilo vai causar. Se Deus fala para você que beber é pecado, porque aquilo vai prejudicar você. Fumar é pecado porque vai prejudicar você. Fofocar é pecado porque vai prejudicar você. A questão é, cada tendência, cada pecado gera uma consequência diferente. Não é um pecadinho, pecadão. Mas tem pecado que a gente comete quando a nossa tendência grita, que mata a gente espiritualmente. E infelizmente, eu queria achar um testemunho para finalizar, forte, a gente tem muito testemunho por aí. Eu achei um testemunho do Giovanni Si, que é o maior ministério de teatro cristão que existe no Brasil, praticamente no mundo. Eu vou passar ele para a gente finalizar. Aleluia. Sabe, queridos, eu cresci na igreja, fui criado num berço evangélico, e quando eu tinha 12 anos, eu me desviei dos caminhos do Senhor. Com 12 anos eu decidi, não quero mais saber de Deus, quero ir para o mundo. Bati no peito com 12 anos e disse assim, nasci homossexual, vou morrer assim, ninguém tem nada a ver com a minha história. Com 14 anos já comecei a sair com vários homens, que eu não sabia nem o nome deles. Antes de eu continuar, talvez você está vendo isso, você é homossexual. Eu não estou aqui para falar mal de você de maneira nenhuma. Eu não estou aqui para te discriminar, para falar mal disso. Eu não estou aqui como um ato de preconceito. Eu estou aqui para contar a minha história, porque eu tenho uma história podre de prostituição, e eu tenho o direito de contar essa história. Se você quer que Deus transforme a tua vida e mudar de vida, Deus vai transformar. Agora, se você não quer, não tem problema, calma, fica tranquilo, não precisa ficar assustado. Você pode sair daqui do jeito que você entrou. Simplesmente experimente aceitar Jesus nessa noite como único Senhor da sua história, e o resto, Ele vai fazer na sua vida. Então fica tranquilo. A minha vida foi totalmente destruída. Com 15 anos, eu já comecei a trabalhar na noite. Olha que loucura, um cara como eu que cresci na igreja trabalhando na noite. Me lembro de uma vez, irmãos, que eu me vesti de mulher para ganhar R$30 em uma noite. Mas hoje eu estou aqui na sua frente, eu tenho muito mais do que R$30. Eu tenho o maior tesouro, que é Jesus Cristo. Eu tenho a vida eterna. Isso o diabo jamais pôde me oferecer. Aleluia. Jesus. Aleluia. 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 Sabe, irmãos, eu trabalhava todas as noites, trabalhava direto ali, comecei para macumba, comecei a entregar a minha vida para outros demônios, servir entidades, tudo aquilo que eu gostava e tal, e comecei a pular muro de cemitério para oferecer sacrifício para os demônios que eu servia. Eu estava antes de entrar em cena pensando, poxa, eu estava vendo esse portão aqui que levantou. Eu estava pensando quantas vezes, depois das 18 horas, eu tinha um pacto com o diabo de pular o muro do cemitério da saudade em Campinas, para poder levar vela e flores para os demônios que eu servia. Me lembro de vezes que eu tive que me deitar com homens em cima de túmulos. Olha a podridão que o diabo quer fazer na sua vida, meu querido. Isso é muito real, isso é muito sério. Você não pode entregar a tua vida para o diabo. Você não pode achar que isso é normal. Não é normal. O diabo quer arrebentar você. Ele arrebentou a minha juventude. Mas na minha casa tinha minha avó, queridos, que todo dia orava e dizia, Jesus, salva o meu neto, Jesus.
Quantos anos a minha avó orou por mim, irmãos? E quanto mais a minha avó orava, mais homem levava para minha casa, mais alucinado eu ficava. Mas a minha avó dobrava o joelho e dizia: Jesus, eu creio no seu milagre, eu não vou desistir. A oração de um justo vale muito em seus efeitos. Talvez você está aqui, você está desistindo do seu filho que está no crack. Talvez você está aqui, você está desistindo do seu marido. Quem é que disse para você que não tem mais jeito, queridos? A última palavra é do Senhor Jesus e já era. Ele liberta sim, Ele transforma sim. A minha avó sabia disso. Eu ia para o terreiro, ela passava minha roupa e dizia: Jesus, eu creio no milagre. Eu ia para trabalhar na noite, ela passava minha roupa e dizia: Jesus, visita meu filho nessa madrugada, eu creio. Eu chegava em casa às 7 horas da manhã, ela ungia a porta do meu quarto, ela clamava, ela clamava, ela clamava. Mas eu não queria saber de nada. Quando eu tinha 17 anos, eu conheci um rapaz, fiquei com esse cara um tempo. E aí ele me dizia assim: olha, eu vou namorar você, mas de domingo eu não posso, porque de domingo eu tenho um compromisso. Eu não queria saber qual era o compromisso do cara, e ele namorava comigo. Quando nós terminamos, eu descobri qual era o compromisso do meu namorado, o que ele fazia de domingo à noite. Ele era o ministro de louvor da igreja dele. Ele era o cara que levava o povo à adoração todos os domingos, e no outro dia me levava para o inferno. Talvez você está pensando, você que não é crente está pensando: está vendo? Crente é tudo sem vergonha. Querido, aonde tem ser humano, tem gente com caráter e gente sem caráter. Eu estou falando de um cara que não tinha caráter nenhum, não tinha compromisso com Deus. E você que está aqui, você é crente, levou um susto, exclamou: uau! E se cair a sua ficha neste momento, que você está fazendo o mesmo. E se você perceber neste exato momento, se cair a escama dos seus olhos, e você perceber que você também está fazendo o mesmo com o seu ministério. Talvez você está aqui, você tem um ministério na sua igreja, e você tem feito somente por compromisso com homens. Porque se você faltar no louvor da sua igreja, aí então alguém vai sentir falta da sua guitarra, vai sentir falta do seu teclado. Você só não falta porque senão vai ficar chato. Será que você está aqui, você enterrou seus dons e talentos? E deixa eu te dizer uma coisa, querido: enterrar dom e talento não quer dizer que você parou de fazer a obra. Quer dizer que você continua fazendo a obra, mas você enterrou a essência, você enterrou o primeiro amor. Talvez você está aqui, você não tem mais prazer em liderar pessoas, você não tem mais prazer em discipular ninguém, você não tem mais prazer de estar na casa do Senhor, você não consegue mais sentir nada. Será que você está aqui, você está morto? Você enterrou tudo que você tinha, enterrou o seu chamado. Mas querido, eu não sei quanto a você, mas eu estou sentindo uma presença gloriosa do Espírito de Deus aqui neste lugar. Ele está se manifestando aqui nessa noite, e eu creio, querido, que hoje o Espírito de Deus vai te ressuscitar, vai ressuscitar o seu ministério, vai ressuscitar o seu chamado. Essa noite, querido, Deus vai te levantar em nome de Jesus, amém, igreja? Aleluia. Eu continuei no meu mundo, continuei alucinado, e minha avó continuou orando, eu continuei trabalhando na noite. E quando eu tinha 19 anos, eu conheci um outro rapaz, fiquei com esse cara um tempo, e um dia ele chegou para mim e disse: olha, eu não quero mais namorar você. Eu falei: tudo bem. Mas por quê? Ele disse: porque eu quero mudar de vida, eu fui para a igreja e Deus me tocou, eu quero mudar. Aquilo foi um choque para mim, mas eu pensei: já namorei um, dois, não vai ter problema. Mas esse tinha caráter. Igual você que quer se converter e vai falar: quando eu virar crente eu vou ter compromisso com Deus, eu não vou ser igual a todo mundo não. Como hoje Deus vai mudar a sua vida, eu estou falando isso para que você entenda que se você quer viver uma vida com Deus, você tem que ter compromisso com Ele. Como esse cara chegou para mim e disse: não quero mais saber de nada, estou mudando, você quer ir para a igreja comigo? Vamos. Eu fui. Mas eu não fui para a igreja porque eu queria Jesus, eu fui para a igreja porque eu queria meu namorado de volta. Mas eu pensei: eu vou chegar na igreja, todo mundo vai rir da minha cara. Eu parecia uma mulher. Eu andava no meio da rua, todo mundo ria de mim, abusava, apontava o dedo e dizia: esse cara não serve para nada. Mas eu já disse aqui hoje, vou repetir: a última palavra é do Senhor Jesus. Aí eu pensei: vou chegar na igreja, vai todo mundo zombar de mim. Mas foi diferente. Quando eu cheguei naquela igreja, naquela noite, todo armado, né? Eu entrei por aquelas portas, queridos, e quando eu entrei naquele lugar, a mesma presença de Deus que está aqui neste lugar, o mesmo Espírito Santo que se move aqui, se move na casa dessa pessoa que está assistindo esse DVD. Esse Espírito Santo, ele começou a me envolver, me convencer do pecado. Jesus começou a bater na porta do meu coração. Eu abri, ele entrou, e hoje eu estou aqui na sua frente, queridos, com 32 anos, completamente liberto e restaurado, porque há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Há poder no seu nome, Jesus. Há poder no seu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Sabe, queridos,
Talvez você está pensando, você deve ser um frustrado então. Querido, não existe coisa melhor do que ser amigo de Deus. Olha, eu procurei nos homens, eu procurei na noite, na prostituição, preencher o vazio do meu coração, e eu nunca consegui preencher nada. Eu chegava de manhã, depois de uma noite alucinante, maravilhosa com os amigos, colocava minha cabeça no travesseiro e dizia: o que eu estou fazendo da minha vida? Não sei nem com quem que eu fiquei, não sei nem o nome da pessoa que eu beijei. Olha só, ganhei uma miséria para estar a noite toda. Ou gastei tanto dinheiro para encher minha cara, fumar tanto, para quê? Sabe, irmãos, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, não foi somente eu que fui abençoado. Tudo que estava ao meu redor foi abençoado. Toda a minha família foi abençoada. Por isso você precisa entregar a tua vida para Jesus, querido. Você precisa voltar para Jesus, porque não é só você na parada. Tem muito mais que envolve isso. Hoje eu estou aqui, a menina que faz a prostituta é minha irmã. Ela é detonada no mundo, está aqui com um casamento maravilhoso, que também faz parte do ministério. O rapaz que faz o papel de Jesus também estava no mundão, querendo se matar, alucinado. Aceitou a Jesus depois da minha conversão, entrou para o Giovannici também. Tem uma outra irmã que está aqui também, que está uma bênção. A minha família está aqui nessa noite. Quando a minha avó morreu, queridos, ela viu todas as promessas de Deus se cumprirem na vida dela. Ela viu tudo acontecendo como o Senhor disse que ia acontecer. Por isso você não vai morrer antes de Deus cumprir os propósitos deles na sua vida, querido. Sabe, irmãos, hoje você está vendo um milagre de Deus, um triunfo do Senhor. Fazer uma peça como essa, há 10 anos, ter uma equipe do Giovannici com 65 jovens que largaram tudo. Hoje nós temos um orfanato em Angola com quase 500 crianças, num lugar que era um campo de refugiado de guerra, onde as pessoas comiam rato, e hoje elas estão ali nesse momento. Daqui a pouco, por causa do fuso horário, elas vão acordar e vão adorar a Deus, porque um dia alguém quis aceitar Jesus, porque um dia eu decidi mudar a minha história, e Deus cumpriu a promessa na vida da minha avó. Olha o que Deus pode fazer no ato de você que está assistindo esse DVD. Eu não sei qual é a sua área, eu não sei o que você é. Você talvez seja um artista, um empresário. Você não faz ideia do sentido que Deus quer colocar na sua vida quando você entrega o teu caminho para Ele. Não é só você, são nações que poderão ser abençoadas, são vidas que poderão ser transformadas. Hoje eu estou aqui, querido, e em breve uma outra equipe do Giovannici vai para a Rússia, para Moscou, vai morar 5 anos lá, para evangelizar dentro do Bolshoi, dentro de uma universidade chamada GITIS. Pessoas ali na Rússia alcançarão ao Senhor. Sabe, irmãos, olha para você ter noção de quando você entrega a tua vida para o Senhor, Ele opera milagres. Então, em nome de Jesus, você que está aqui hoje, você não é crente, você que está assistindo esse DVD, você não serve a Deus, querido, em nome de Jesus, esse é o seu momento de mudar a sua história e mudar a história de todas as pessoas que vão passar perto de você. Você vai ter poder de curar no nome de Jesus, de libertar no nome de Jesus. Você vai pisar na cabeça da serpente, do escorpião. Deus vai usar o seu talento, Deus vai usar aquilo que você tem, para que vidas sejam completamente transformadas. Queridos, levante a sua mão em direção a essa câmera. Aleluia. Eu quero declarar em nome de Jesus, você que está em casa agora. Talvez você é uma prostituta que acabou de chegar de mais uma noite. Talvez você é um drogado, um viciado em crack que não tem força nenhuma, está clamando aí agora, dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor transforme a minha história, eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Talvez você é uma pessoa que está pensando em se matar neste momento. Talvez você está aí com uma corda no pescoço, está com veneno nas mãos para você tomar e morrer. Mas nós estamos aqui reunidos como corpo de Cristo, como noiva, como igreja, para declarar que neste exato momento a mesma unção que está sobre este lugar, ela vai invadir essa tela de onde você está assistindo. E nós profetizamos em nome de Jesus, como uma igreja vitoriosa, que neste momento Deus vai arrancar a máscara do pecado da sua vida. Deus vai te transformar, Deus vai te libertar. Você viciado em cocaína, você viciado em heroína, neste momento o Espírito de Deus está entrando aí na sua veia, está purificando o seu sangue. Você tem o vírus do HIV, não acredita mais em milagre. Nós, como igreja do Senhor, profetizamos que neste exato momento você vai ser totalmente curado e liberto. Talvez você está aí no hospital, você está só conseguindo ouvir a nossa voz, você não consegue nem abrir os olhos, mas nós declaramos que o Deus de milagre, o Senhor da cura, Ele entra nesse hospital agora e transforma a sua história em nome de Jesus. Nós profetizamos, você que é um religioso, você que não consegue sentir a presença de Deus, o Espírito Santo vai entrar agora onde você está e vai te libertar, vai te transformar em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Esse nome tem poder para te libertar agora, em nome de Jesus. Amém, queridos, você crê nisso em nome de Jesus? Amém. Aleluia. Se coloque de pé nessa noite. Se coloque de pé.
Feche os seus olhos por um momento. Com seus olhos fechados. Eu não te conheço, nem a sua família te conhece, mas você sabe o que passa na sua cabeça. Você sabe o que você pensa. A Bíblia diz: aquele que olhar para uma mulher e desejar já cometeu adultério. Nós não somos melhores do que ninguém. Você sabe o que você está passando, você sabe quais são as suas tendências, os seus desejos, que muitas vezes está gritando que nem o apóstolo Paulo gritou. Oh Espírito Santo de Deus, mas ao mesmo tempo Ele é um Deus que transforma. Ele é um Deus que te ajuda na sua tendência. Ele abreviou os dias para você um dia largar essa tendência que persegue você, porque Ele sabe que lá no céu não vai ter mais a luta contra a nossa carne, porque não teremos uma natureza pecaminosa. Mas enquanto você está aqui nessa terra, lute. Não deixe Satanás te acusar, te condenar. Lute. Não tem ninguém melhor do que o outro aqui. Tudo que Deus precisa é corações quebrantados e contritos, sinceridade, como o apóstolo Paulo exclamou. E vamos cantar nessa noite essa canção do fundo do nosso coração. Oh Espírito Santo, recebe a nossa oração, ó Pai. Recebe o nosso desespero, Senhor, o nosso desabafo. Não entendo o meu próprio agir. Eu não entendo porque eu penso isso, Senhor.